Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. São 6 horas. O Viva Voz está no ar, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo, da política, da economia, com análise, com bastidores e com muita informação. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite para você. De novo para os ouvintes, de olho aí na Assembleia Geral da ONU. E para variar um pouquinho, mais cenas de pugilato na campanha em São Paulo, né? Lamentável. Incrível, a gente não imagina até que ponto se pode chegar, né? Depois de uma cadeirada num debate, a gente viu ontem uma agressão a um assessor de uma das campanhas. A gente vai tratar disso longamente, juntamente também com a última pesquisa da Quest, mas vamos abrir falando com aquele que seria o principal assunto do dia, se não tivesse sido justamente ofuscado por essa pancadaria aqui em São Paulo, que mostra o quanto o rebaixamento da eleição municipal está contaminando o noticiário em geral e o risco que isso representa para a democracia. Mas a gente fala disso logo depois, porque está na linha com a gente a Mariana Sanches, correspondente da BBC, enviada da BBC a Nova York, e que acompanhou o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, com todos os recados importantes que foram dados, e vai trazer essa análise, esse balanço para a gente. Boa noite para você, Mariana. Boa noite, Vera, para a Carol também, aos ouvintes da CBN. Isso mesmo, o presidente cumpriu a tradição, né, e abriu hoje a 79ª Assembleia Geral da ONU, trazendo no seu discurso alguns temas clássicos da diplomacia brasileira, como a questão do combate à fome, o apelo à reforma do Conselho de Segurança da ONU, mas mesclou esses assuntos com temas novos que estão aí no radar do governo, que são a necessidade de regulação de redes sociais e a questão das queimadas históricas no Pantanal e na Amazônia. O presidente fez alusões, inclusive, ao bilionário dono do X, Twitter, o Elon Musk, sem citá-lo nominalmente, evidentemente. Agora, o discurso do presidente teve uma ausência notável, viu, Vera? Ele se esquivou de comentar a situação da vizinha Venezuela, né? A gente relembra aí que nos últimos meses a Venezuela tem vivido uma escalada de tensão por conta das eleições, né? Que aconteceram naquele país, e o resultado proclamado pelo regime Maduro não é um resultado que o Brasil reconhece. Havia uma dúvida se o presidente iria falar sobre a Venezuela ou não. Os próprios diplomatas brasileiros estavam divididos, alguns deles acreditavam que seria o caso de falar, inclusive, para projetar essa liderança na região, né? Lembrando que o presidente Biden, né, dos Estados Unidos, que discursou na sequência, falou sobre a Venezuela e chamou as eleições de fraudulentas, né? E, por outro lado, outros diplomatas, alguns assessores, diziam que Lula não teria o que ganhar ao comentar o assunto, no tom que ele costuma adotar, e que a plenária da ONU é hoje um lugar muito polarizado e não exatamente uma área de discussão para que os líderes possam, enfim, chegar a uma conclusão sobre como mediar essa situação. Lula foi econômico, Vera, na questão das queimadas. Havia uma expectativa de que ele pudesse, inclusive, descrever um pouco mais a situação do país, né? A gente sabe que são as piores queimadas aí nos últimos 20 anos, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Lula reconheceu a responsabilidade de seu governo, disse que precisa fazer mais, mas comemorou a queda do desmatamento de 50% e disse que também papel dos líderes globais, especialmente dos países ricos, de pagarem não só pela conservação das florestas, como pela redução, né, da emissão dos gases de efeito estufa que esses países tentam fazer com que os países emergentes também cumpram, né, das metas. Mariana, desculpa te interromper, mas a gente tem aqui o trecho em que o presidente fala dessa questão da estiagem, das queimadas. Acho importante a gente trazer para ilustrar isso que você está nos trazendo. Fica aí na linha
que a gente vai só ouvir, então, o presidente Lula lá na Assembleia Geral da ONU, falando sobre esse assunto das queimadas. Pode soltar. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Pode prosseguir, Mariana. É isso mesmo. É isso mesmo. Você viu que ele faz, inclusive, uma menção à questão da soberania, né, Vera? E esse tema voltou também quando ele menciona a questão da regulação das redes sociais como uma necessidade não só no Brasil, como no mundo. E diz que, enfim, ele não cita diretamente o Elon Musk, né, mas diz que não se intimida que o futuro da região é construir um Estado sustentável que não se intimida ante a indivíduos, corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. É um recado claro, né, em meio a essa escalada aí entre o Musk, né, essa queda de braço que o empresário travou aí com o Supremo Tribunal Federal e que culminou com o bloqueio da plataforma aos usuários no Brasil, né, depois que ele se recusou aí a cumprir algumas ordens judiciais para retirar perfis e posts de notícias falsas e depois que ele desistiu de manter um representante legal no país, né. Alguns analistas com quem eu conversei disseram que o Lula também citou essa questão do Elon Musk, não só porque o Musk foi capaz aí de espalhar bastante uma certa versão dos fatos dele de que o Brasil seria um lugar sem liberdade de expressão e o Lula julga que isso pode ter tisnado aí a imagem do Brasil internacionalmente, mas porque o bilionário recuou recentemente, né? E isso tem sido visto pelo próprio governo Lula como uma vitória das suas políticas, né? Muito embora a gente saiba que quem tomou as decisões foi o Supremo Tribunal Federal, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, né? Depois endossado pela turma, né? Mariana, ele falou também bastante sobre a questão do esvaziamento da ONU e dos demais organismos multilaterais para tratar de questões como as guerras e outros problemas que o mundo está vivendo, né? A gente vai ouvir agora esse trechinho e aí você volta para comentar esse aspecto. Pode soltar, pessoal. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. É verdade, Vera. Ele falou sobre isso. Esse é um tema tradicional da diplomacia brasileira, né? A gente sabe que o Conselho de Segurança tem 15 membros e que 5 deles são membros permanentes e que tem a primazia do veto, né? A gente está falando de China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E especialmente aí nos últimos anos, especialmente em 2023, né, com a questão da Ucrânia e de Gaza, ficou muito clara a paralisia desse Conselho em conseguir aprovar as coisas mais básicas, né, como um cessar-fogo temporário para a retirada de civis ali da faixa de Gaza. Enfim, é muito pouco funcional hoje o Conselho, porque ele acaba sequestrado pela grande rivalidade que a gente tem entre China, Estados Unidos e Rússia. O presidente fez, inclusive, uma citação ali meio cifrada, um artigo da Carta da ONU, que seria o artigo 109, que permitiria, na interpretação de algumas pessoas, inclusive o seu assessor, o Celso Amorim, permitiria, eventualmente, que a Assembleia Geral forçasse uma revisão do Conselho. Mas eu conversei com alguns especialistas em direito internacional e eles não endossam essa visão. Dizem que, bom, não tem bobo ali, ninguém que escreveu a Carta da ONU lá atrás é bobo, né? Então, assim, não existe de verdade
essa previsão é uma interpretação possível, e entre a interpretação dos países emergentes e a interpretação dos países do G7, por exemplo, deve prevalecer a do G7. Sempre vai prevalecer, é verdade. Mariana, muito obrigada pela sua cobertura, seu olhar aí em loco para esse dia que sempre é importante, sempre é relevante. A gente vai voltar a tratar desse assunto logo mais com a Renata Agostini. Até a próxima, Mariana. E eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Antes da gente chamar a Renata, a gente vai antecipar um pouquinho o ponto de vista para antes do nosso intervalo, justamente porque está conectado com esse assunto. A Samantha Klein de Brasília vai trazer um outro ponto da agenda internacional do governo, que está ali conectada com a abertura da ONU, que é a fala do ministro Fernando Haddad, dizendo que países europeus estão demonstrando interesse em contribuir para preservar a floresta. A gente falou ontem desse esforço que o ministro está fazendo de demonstrar que o governo está ali com uma boa governança das contas públicas e atrair investimentos para o Brasil. E hoje foi a vez dessa rodada aí com países europeus. Samantha, boa noite para você. Boa noite, Vera e Carol. E, de fato, o objetivo agora é buscar investidores para um fundo global para a preservação das florestas em pé. Conforme o ministro Fernando Haddad, vários países europeus demonstraram interesse em participar do chamado Tropical Forest Finance Facility. Esse fundo de preservação já tinha sido lançado pelo governo brasileiro na COP28, nos Emirados Árabes Unidos, no final do ano passado, e as estimativas do governo é de que possam contar com mais de 100 bilhões de dólares. Segundo o ministro, que participa desses encontros paralelos à Assembleia Geral da ONU, o Brasil está fechando a proposta do fundo, mas o pontapé para os investimentos privados vem do aporte soberano dos países europeus. Pelo menos essa é a expectativa e a sinalização. O ministro falou em simpatia de países como Alemanha, França e Inglaterra. Isso já está acontecendo no âmbito do G20 e tem muitos países que já foram sondados sobre esse mecanismo. Obviamente tem uma governança a ser construída, mas há uma simpatia pela ideia, porque de fato quem paga pela preservação? Você tem que contratar guardas florestais, você tem que contratar tecnologia de ponta, você tem que contratar uma série de mecanismos. Você tem milhões de quilômetros quadrados a preservar. Isso custa. E você não pode falar para a população local, não toca nisso, que depois nós vamos ver do que vocês vão viver. Você tem que apresentar uma proposta completa. Você fala, nós vamos preservar, mas nós vamos ter uma nova economia aqui em torno da preservação. Então, para construir essa nova economia, você precisa de financiamento. Vera e Carol, e segundo o Haddad, a previsão é que a proposta de criação desse fundo de preservação das florestas seja validada até o final do ano. O ministro também comentou brevemente sobre uma reunião que teve com a Shell na noite de segunda-feira. O tema, segundo ele, foi a transição energética e, inclusive, considerando a Petrobras. Haddad negou, no entanto, que tenha sido tratado o caso da exploração do petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas. Vale lembrar que esse tema é alvo de embate com o IBAMA por conta de eventuais impactos ambientais. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. O ministro está nessa tentativa de mostrar que o Brasil está empenhado, né, Carol, nessa agenda, mas ainda muita desconfiança aqui e também externamente em relação a essa capacidade tanto de fazer a transição climática e energética, quanto de cumprir ali os desafios no fiscal. A gente vai de uma nota só do Haddad, mas não tem outro jeito, né, o papel do ministro. É isso aí, ele tá no papel dele, tem toda a razão. E agora sim, um pouquinho antes, ela tá chegando, solta a vinheta. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Boa noite. Renata, a gente estava combinando aqui o tema de hoje e você me chamou a atenção para uma coisa muito interessante a respeito
do discurso do Lula na ONU, porque a ordem em que você leva os temas importa e diz muito sobre o que você quer ressaltar e o que você quer dar uma escondida, né? Fala pra gente, o que você notou que o presidente fez de truque retórico lá na Assembleia Geral? Pois é, gente, no ano passado, quando o Lula voltou a falar na Assembleia Geral da ONU, ele já havia feito esse discurso várias vezes, porque afinal ele está em seu terceiro mandato, mas quando ele voltou no ano passado, ele tinha uma vantagem. A vantagem é que Lula estava ali com poucos meses de governo, então ele podia, por exemplo, falar, né, sobre a vitória da democracia, falar que o Brasil estava voltando, fazer uma série de acenos, uma série de promessas. Dessa vez, Lula está aí caminhando para metade do seu mandato e ele é governo de fato, né? Ele não está chegando no governo e, como bem sabemos, quem é governo é vidraça. Isso para mim ficou muito evidente porque Lula inverteu a ordem dos assuntos. Se a gente pegar o discurso que ele colocou na ONU no ano passado e nesse ano, tem vários temas que são repetidos e que são comuns às falas do presidente Lula nesses fóruns internacionais, nesses momentos em que ele fala para a comunidade internacional. Então, Lula fala sobre a questão da desigualdade, da fome, da necessidade de se ter uma agenda efetiva combatendo as mudanças climáticas. Tudo isso está lá. Guerra da Ucrânia e por aí vai. Mas no ano passado ele abriu com isso. Ele já começou falando sobre a questão da necessidade de se ter ações efetivas para combater os danos, os prejuízos ao clima. Só foi deixar para falar de toda essa história de guerra e de outros conflitos e também da importância de se pensar numa reforma do Conselho de Segurança da ONU lá para o final. Dessa vez não. Dessa vez Lula abre falando sobre todos as pendengas e as guerras e os problemas que o mundo enfrenta. Então é como se ele já colocasse, né, de antemão aí, olha, a gente tem aqui uma série de coisas muito grandes que nós temos que debater. Fala sobre isso e usa ali para fazer uma espécie de gancho para entrar na questão do clima. Ele fala, não dá para a gente desplanetarizar as questões, né? E aí ele fala da questão climática, passa assim rapidinho, meia-culpa, né? Olha, a gente não vai abrir mão da nossa soberania, não vamos terceirizar responsabilidades, mas não detalha o fato de que ele está indo nesse fórum mundial falar da necessidade de se acelerar os compromissos da ONU, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que ele disse que o Brasil vai perseguir e puxar a orelha do mundo de que não está se engajando nisso, mas ele não faz ali de fato uma referência ao fato de que enquanto ele faz isso, metade do país está lidando com as fumaças, com as queimadas, com os incêndios criminosos. E aí, Renata, ele também dá uma cutucada na ONU, né, falando da ausência de representatividade feminina, por exemplo, tendo um telhado de vidro aqui no Brasil também, né, porque não temos mulheres, o Supremo Tribunal Federal tem uma ministra mulher, né, e quando ele pôde indicar, indicou homens. Composição dos ministérios também amplamente masculina, enfim, temos aí um dever de casa a fazer, né? Exato, e eu acho que, assim, para mim também soou como uma estratégia do Lula, porque para deixar essa fragilidade, né, do que ele tem nesse momento ao apresentar as credenciais brasileiras na questão ambiental, para mim, quando ele traz essa questão da ONU e aí ele sai do que já se espera dele, que é falar da necessidade de se repensar o Conselho de Segurança da ONU, a ineficácia do Conselho de Segurança da ONU, Lula tem razão quando fala disso, e ele geralmente une isso a um pleito já histórico do Brasil, de se ter representantes nesse conselho que representem o global e o pleito do próprio Brasil de fazer parte, mas ele dá um passo além, né? E ele fala, na verdade, de uma necessidade de se reformar a ONU de uma forma mais ampla, de se reformar a Carta da ONU, de se olhar a questão de gênero, e aí ele fala da falta de representatividade feminina, porque nunca se teve uma mulher liderando a ONU, né? No cargo de
secretária-geral. Para mim, ainda foi uma estratégia de deixar essa história do clima ali sanduichada entre vários assuntos, né? Então, assim, olha, gente, que tal se a gente pensasse numa reforma super ampla aqui da ONU, né? Você olha, joga o olhar de todo mundo para outra história. Veja, só para fazer um arremate antes de falar dessa questão do gênero aqui no Brasil, que eu acho que é importante, mas Lula tem razão quando ele fala que o Brasil está à frente em vários temas, né? O Brasil tem, de fato, uma matriz energética mais limpa, o Brasil tem esse debate já por outras razões, que não é o ambiental, mas por razões, inclusive, econômicas, né? O debate dos biocombustíveis, tudo isso tá ali. Aliás, Jair Bolsonaro gostava de enfatizar isso, né? Mas não adianta o presidente chegar e falar, olha, a gente está reduzindo o desmatamento em 50% e a gente vai acabar. Quando o governo dele está nitidamente correndo atrás do rabo quando se trata dessa questão das queimadas dos incêndios criminosos e não está conseguindo dar uma resposta efetiva. Esse é o governo que no ano passado ele apresentou na ONU dizendo que ia resgatar a credibilidade do país no combate aos abusos ambientais. E ele chega agora em uma outra posição. E, por fim, esse ponto que a Carol traz me parece extremamente importante. O presidente foi aplaudido quando ele falou, olha, a gente não teve ainda uma mulher no lugar que hoje é ocupado por Guterres. E isso é verdade no comando da ONU. Mas esse é o mesmo presidente que, quando teve a oportunidade de indicar para a nossa Suprema Corte, indicou homens. E diminuiu a representatividade feminina na corte. Esse é um presidente que agora colocou um indicado homem no comando do Banco Central. A gente nunca teve uma mulher no comando do Banco Central. Por que foi Gabriel Galípolo e não uma mulher? Esse é o presidente que não tem nenhuma mulher forte dentro do seu Palácio do Planalto. Isso é preciso ser cobrado. Para a gente encerrar, eu acho que essa ausência do tema Venezuela também mostra essa seletividade para deixar de fora os assuntos que são calcanhares de Aquiles, né? E fica muito complicado à luz do discurso do ano passado, porque a questão da defesa da democracia foi o ápice do discurso. Ele vinha ali do enfrentamento ao 8 de janeiro, tinha toda uma conexão com o Capitólio. E esse ano não só teve algumas rusgas com o governo Biden, ali em situações fora da abertura da ONU até, mas que contaminaram um pouco a visita, como tem esse tremendo bode ali na sala, que é a Venezuela, e que o Lula deixou deliberadamente de fora do discurso. Então, também fica muito difícil o presidente cobrar uma ação da ONU e de outros órgãos em questões do Oriente Médio, por exemplo, passando esse pano tremendo para o Maduro nesse momento, né? Não falou ali. Quem apostou num bingo do Lula talvez errasse nesse momento, né? Ele sacou Cuba, então veio para fazer marcar a posição ideológica, né? Ele trouxe a questão de Cuba, da forma como é penalizado o Estado cubano, e aí ele faz ali um link com a população mais vulnerável. Ele sacou de novo nessa seara ideológica, né? Ali a cruzada contra o neoliberalismo, que apareceu no discurso do ano passado, desse ano também, em conexão com a visão que ele traz de que é preciso um olhar para a população mais vulnerável, mas, de fato, em relação à questão da Venezuela, faltou. Veja que, quando foi falar da guerra da Ucrânia, lá longe, Lula resolveu falar sobre a proposta, inclusive em consonância com a China, e cobrou, né, uma solução que leve ali uma solução daquele conflito. Mas, para falar do que está acontecendo aqui do seu lado, realmente faltou. Faltou, esqueceu, deu um lapso ali. Acho que não por aí, né? Mas Exato. Você tem toda a razão. Obrigada por hoje, Renata. A gente volta a se falar na quinta-feira, com mais assuntos aí que vão da economia política, passando por política externa, porque esta repórter manja de tudo. Adorei, meninas. Até quinta. Bom trabalho para vocês. Beijo. Carol, a gente vai para o nosso intervalo, depois Repórter CBN, voltamos com o blocão Eleições, que hoje está mais caliente do que nunca. CBN Eleições 2024. Estamos de volta com o Viva Voz e já está aqui com a gente no estúdio Guilherme Muniz, que vai nos ajudar a destrinchar a nova rodada da pesquisa Quest aqui em São Paulo. Ontem eu falei que eles não iriam fazer em algumas cidades, mas são as cidades em que tem muita movimentação que poderia
influenciar na ordem das entrevistas ali da Globo como Belo Horizonte. Mas São Paulo teve. Conta pra gente, Muniz, o que mostrou a pesquisa? Vera, a pesquisa mostrou um cenário de estabilidade, mais uma vez, entre os 3 candidatos que melhor pontuam. Então, Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Pablo Marçal, do PRTB, eles seguem tecnicamente empatados em primeiro lugar nessa disputa pela prefeitura aqui de São Paulo. O atual prefeito Nunes aparece com 25% das intenções de voto. Isso representa uma oscilação positiva de 1 ponto percentual em relação à última pesquisa. Boulos manteve os 23% da rodada anterior e Marçal também manteve os 20% de antes. Como esse levantamento tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, todos estão, portanto, tecnicamente empatados. Na sequência da lista aí aparece Tabata Amaral, do PSB, com 8%. Isso também representa uma oscilação positiva de 1 ponto percentual. Agora, a alteração mais significativa foi a de José Luiz da Atena, do PSDB, que caiu de 10% para 6%. Marina Helena, do Novo, manteve os 2% de antes e os outros candidatos testados aí pelo Instituto, os outros que também estão no páreo, não pontuaram dessa vez, Vera. No segundo turno, teve alguma alteração expressiva ou segue tudo como antes? No geral, segue tudo como antes, quando a gente avalia qual candidato venceria de qual candidato, mas teve alteração nos índices de cada um deles. São 3 cenários de segundo turno que a Quest vem testando. E aí, o que a gente tem no geral é o seguinte: o atual prefeito Nunes segue à frente dos 2 rivais e Boulos venceria numa disputa com Marçal. Só que eu disse que tem algumas oscilações nas pontuações, né? No cenário entre Nunes e Boulos, Nunes aparece com 49% e Boulos com 32%. Antes, isso representa uma oscilação positiva de 3 pontos para Nunes e negativa de 3 pontos para Boulos. No cenário entre Nunes e Marçal, Nunes venceria com 52% contra 25% de Marçal, sendo que antes Nunes tinha 47% e Marçal 27%. Portanto, Nunes teve aí um aumento de 5 pontos e Marçal uma oscilação negativa de 2 pontos. E o terceiro e último cenário é o de Boulos com Marçal. Boulos segue vencendo com 41% contra 36% do Marçal. Marçal, nesse cenário, manteve o mesmo índice de antes, enquanto Boulos teve uma oscilação negativa de 1 ponto percentual. Ô Muniz, vamos falar da rejeição, porque a rejeição do Pablo Marçal segue subindo, né? Segue subindo e aí sim a gente começa a ver algumas mudanças interessantes no índice de cada um, viu? Porque dos 3 líderes da pesquisa, Marçal foi o que viu o índice de rejeição subir mais. Ele passou de 45% para 50%. Então ele encostou naquela barreira que os estatísticos consideram que um candidato acaba se tornando virtualmente inelegível, porque metade da população diz que jamais votaria nessa pessoa. Boulos também chegou a esses 50%. Ele tinha 46% antes, foi para 50% agora. E Nunes viu a rejeição passar de 37% para 39%. Ainda assim, quando a gente olha no detalhe, Carol, José Luiz da Atena segue como o candidato mais rejeitado e não só isso. Ele subiu 6 pontos percentuais, chegou agora a 68% de eleitores que dizem que jamais votariam nele. Tabata Amaral viu a rejeição dela oscilar negativamente de 37% para 36%. Os índices do Datafolha de rejeição são bem menores, né? Eu não sei se tem alguma diferença metodológica ou se a forma como é feita a pergunta é diferente, mas não chega a esses patamares tão altos. A maioria alguns sim, mas nem todos estão nesses patamares tão altos. Em relação à influência dos padrinhos políticos, segue tudo mais ou menos estável, Muniz? Aqui teve algumas oscilações, algumas alterações interessantes, viu, Vera? A pesquisa está mostrando ali que Boulos cresceu entre os eleitores que se identificam como petistas ou lulistas. A gente chegou a conversar aqui, né, que as pesquisas vinham mostrando alguma dificuldade dele, inclusive entre os eleitores do padrinho político dele. Boulos agora foi de 41% para 55% das intenções de voto entre esse grupo, então conseguiu ali uma melhora significativa, mas ele teve um recuo de 59% para 54% entre aqueles que são de esquerda, mas que não se consideram lulistas ou petistas. E Ricardo Nunes teve uma oscilação positiva nesses 2 recortes, o que é também interessante da gente perceber. Entre aqueles eleitores que não se posicionam, seja de direita ou seja de esquerda, aqueles eleitores mais de centro, Nunes teve um aumento significativo. Ele foi de 19% para 30%,
enquanto o Pablo Marçal recuou. E aqui o que chama atenção é que a segunda opção mais escolhida entre os eleitores que não se dizem de esquerda nem de direita é nenhuma das opções. 17% desses eleitores dizem que não votariam em nenhum dos candidatos. A lista segue depois com Marçal com 14% e Boulos com 11%. E aí, quando a gente olha para o outro espectro aí, falando dos eleitores de direita, Marçal teve um aumento nas intenções de voto tanto entre aqueles eleitores bolsonaristas quanto os eleitores de direita que não se dizem eleitores de Bolsonaro. E Nunes, que é apadrinhado oficialmente por Bolsonaro, recuou nos dois recortes. Então, entre bolsonaristas, Marçal foi de 44% para 54%. Isso é um aumento de 10%, porque a margem de erro desse recorte é de 9 pontos percentuais. Então, Marçal, de fato, cresceu entre os bolsonaristas, enquanto Nunes foi de 27% para 30%. E entre os eleitores de direita, que não se dizem bolsonaristas, Marçal foi de 39% para 44%. É uma oscilação dentro da margem de erro, enquanto Nunes foi de 34% para 30%. Nossa, quanto recorte, né? Fica confuso dessa maneira. Era mais fácil perguntar se a pessoa votou no Bolsonaro ou no Lula em 22 e em quem ela vota agora. Isso daria um recorte mais nítido dessa situação. Mas, enfim, a gente tem dá para fazer essa leitura do eleitor de centro, como é que ele está se movimentando, os nossos swinging states aqui, né, em São Paulo. Ô Muniz, a pesquisa também perguntou para os eleitores o que eles estão achando do nível dos debates? Perguntou, e aí interessante a gente ver isso, né? Saber qual a opinião dos eleitores sobre esses debates dos últimos dias, Carol, porque 8 em cada 10 eleitores, mais especificamente 81% dos eleitores, dizem que os debates entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo estão com baixo nível. Só 7% dizem que os debates são de alto nível e 4% dizem que os debates não são nem de alto nem de baixo nível. Aqui um contexto importante é que essa pesquisa ela já consegue medir a avaliação dos eleitores a respeito do debate da TV Cultura, que foi aquele episódio em que Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal. Só que essa pesquisa foi feita antes do debate do canal Flow News dessa segunda-feira, quando o candidato Pablo Marçal desrespeitou ali seguidamente algumas regras do debate e foi excluído, e logo na sequência um assessor dele deu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes. Então, esse episódio de ontem não está aqui contemplado na avaliação desses eleitores. Lembrando que, no geral, os recortes da pesquisa eles podem ter margens de erros diferentes, mas, no geral, os índices gerais da pesquisa têm 3 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. É uma pesquisa que foi encomendada pela TV Globo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo SP 6330/2024. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro. Então vamos lá, e a repercussão? O que os candidatos disseram? Por enquanto, Vera, o prefeito Ricardo Nunes destacou o desempenho dele nos cenários de segundo turno. Mas tem um detalhe importante, que é a questão do segundo turno. A gente chegando agora perto das eleições, o voto útil ele vai se desenhando. O que traz a Quest? Que no segundo turno, entre eu e o Boulos, eu tenho 49%, eu aumentei 3 pontos e o Guilherme Boulos 32%. Ele reduziu, ele tinha 35, 32. Então a gente amplia ainda mais a margem sobre o Guilherme Boulos. Contra o Pablo Marçal, eu aumentei mais ainda, 52% o Ricardo Nunes e o Pablo 25%. E se for Boulos e Marçal, o Boulos ganha do Marçal. Então fica muito claro que para vencer a esquerda, a extrema esquerda, eu sou o melhor candidato, conforme demonstra todas as pesquisas. Quem também se manifestou foi Guilherme Boulos. Ele publicou uma nota, enviou uma nota para a reportagem, destacando que tem os votos mais consolidados entre os candidatos, todos avaliados, e destaca também que ele segue numericamente na liderança na pesquisa espontânea, com 16%. Ele também destacou que a pesquisa ainda não captou eventuais efeitos da intenção de voto a partir do debate realizado na última segunda-feira, esse que eu mencionei agora há pouco. Os outros candidatos ainda não se manifestaram publicamente sobre os resultados da pesquisa. Obrigada por esse giro, Muniz. Muniz volta daqui a pouco na terceira hora do ponto final. E por falar em Guilherme Boulos, a gente teve hoje... A gente não vai falar disso, a gente vai falar do debate de ontem, porque teve de novo pancadaria. A gente assistiu as cenas deploráveis de um assessor do Pablo Marçal agredindo o marqueteiro Duda Lima, do candidato Ricardo Nunes. E a Marcela traz as repercussões de mais esse fato deplorável
e o que houve no dia seguinte, day after disso daí. Boa noite para você, Marcela. Oi, Vera, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, hoje Pablo Marçal negou que a agressão no debate do Flow tenha sido premeditada e acusou a equipe de Ricardo Nunes de planejar toda a confusão. O candidato do PRTB à prefeitura lamentou o soco desferido pelo cinegrafista Nauel Medina contra Duda Lima, que é marqueteiro de Nunes do MDB. No entanto, Marçal condicionou a saída de Medina da equipe a punições também contra Duda Lima, que recebeu o soco, e contra José Luiz da Atena, do PSDB, por causa do episódio da cadeirada. Para Marçal, foi a equipe do prefeito que iniciou as provocações e premeditou os ataques. Ele é um banana, covarde. Eu fiz sinal para Medina, eu nem vi Medina. Quem premeditou foi o próprio Duda, que quando eu chego no debate, ele já estranha com o Medina e faz uma declaração contra o Medina e está registrado no boletim de ocorrência. Quem falou foi ele. Tem uma filmagem da minha equipe, ele do lado de fora tentando criar um enrosco. Mais cedo, antes dessa manifestação de Marçal, o prefeito Ricardo Nunes havia dito que a ação de Nauel Medina foi de caso pensado. Totalmente premeditado. Totalmente premeditado. Ele já faz aquilo para querer fazer corte. Ele não tem proposta para a cidade, ele não conhece a cidade. Ele vive disso, desse teatro. Né? E o problema é que nesse teatro dele, ele busca vítimas. Duda Lima precisou levar pontos próximo à sobrancelha. Após o soco, a Polícia Civil pediu que a Justiça de São Paulo proíba Nauel Medina de se aproximar a menos de 300 metros de Duda Lima. Essa medida protetiva ainda não foi apreciada pela Justiça. No entanto, Pablo Marçal já afirmou que o integrante da equipe vai continuar indo aos debates. É só o Duda não ir, porque como ele começou, se ele não quer ficar perto do Medina, que ele não vá no próximo debate. Então o Medina vai continuar. Normal. Quem tem que cumprir a medida... Então tem que a juíza falar para ele que ele não pode ir no debate, porque ele já vai no debate. O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, disse que vai aos próximos debates, mas afirmou que as empresas de comunicação precisam se responsabilizar ao convidar Marçal e a equipe dele. Uma pessoa como essa não tem a menor condições de estar nesse processo, né? Ele não veio para discutir proposta, ele não tem proposta para a cidade, ele não conhece a cidade, ele não mora na cidade. E tem esse tipo de artifício para fazer recortes e colocar na internet. O que poderia ser feito? Eu, sinceramente, eu acho que é isso que a população está fazendo. A cada atitude dele, como essa, aumenta a rejeição. Acho que o troco é na urna, para mostrar que a cidade de São Paulo é uma cidade civilizada, é uma cidade de respeito. Nesta terça-feira, agora à noite, Marçal convocou a imprensa para um pronunciamento, prometeu uma grande revelação. É por isso que eu estou até falando baixinho, viu, Vera? Porque eu estou aqui nesse auditório, em um hotel, na região da Zona Sul de São Paulo, aguardando o início desse pronunciamento. Estava marcado para 6 horas da tarde, já são 46 minutos de atraso. Na agenda do candidato, estava previsto o anúncio de 4 nomes do secretariado dele em um eventual governo. Inclusive, está presente aqui Marcos Sintra, o economista que já foi anunciado como possível secretário da Fazenda, caso Marçal seja eleito prefeito de São Paulo. A gente vai aguardando qualquer novidade, volta aqui na programação. Vera. Obrigada pelas suas informações, Marcela. Olha, o que a gente está vivendo em São Paulo parece um episódio de Black Mirror, ou uma espécie de distopia à la Franz Kafka, porque esse sujeito criou todas essas situações desde o dia 1 da eleição, desde o primeiro debate da Band, em que chegou com uma violência nunca antes vista e lançando aquela história de droga contra o Guilherme Boulos. Depois, no debate seguinte do Estadão, veio aquele truque da carteira de trabalho. Depois, no debate da cultura, provocou o Datena esperando aquela reação, porque ele tem muito essa coisa de coach, de que entra na mente das pessoas e sabe que quem não tem controle emocional é mais fácil de atingir. Ele, depois das situações com o Boulos, tinha admitido que tinha feito de propósito, que sabia que ele ia reagir. E ontem a mesmíssima coisa. Quando ele chegou no debate da Flow, ele já criou confusão com a equipe do prefeito. Ontem o Álvaro, prefeito. Então essas coisas são todas definidas previamente. O Medina, seu assessor, que é um dos principais assessores, ganhou R$230 mil da sua campanha. O segundo maior gasto da campanha é com esse Medina.
E ele já disse que se tornou sócio do Medina na produtora, mas essa sociedade não aparece registrada em nenhum lugar. Então, são muito próximos, não é um assessor qualquer. Ele já tinha arrumado encrenca também no debate da TV Cultura, tem esse vídeo. Então, o Marçal querer atribuir a outros aquela que é a estratégia dele, ou seja, premeditar esse tipo de confusão, faz parte de todo o script que ele bolou para ficar em evidência daqui até a eleição, porque ele não tem tempo de TV, ele está com a rejeição explodindo, ele está vendo esses artifícios dele perderem atração e está tentando desesperadamente, de uma maneira patética e grotesca, criar fatos políticos daqui até a eleição. O problema é que ele consegue, né? Veja, tá uma repórter lá esperando 46 minutos um anúncio bombástico. Ontem, quando ele veio aqui na Sabatina, falou: estou criando os arquétipos, tal dia é o tal arquétipo, o dia seguinte é o outro arquétipo. Olha, isso aí é blá, blá, blá de quem nunca cobriu campanha. A gente cobre campanha há 30 anos. Sempre tem um candidato que tenta se apresentar com essa roupagem antissistema. Em São Paulo, o destino desse tipo de candidato tem sido desidratar na reta final. Aconteceu com o Celso Russomano diante da inconsistência do pastel de vento que ele representava, as propostas que não paravam de pé, e ele terminou muito mal na vez em que ele apareceu como mais sensação, depois se apresentou em outras campanhas sem nenhum tipo de chance. Aconteceu também com o Mamãe Falei, no ano passado, na última eleição, que se apresentou como candidato ali do MBL, ia para os eventos, provocava as pessoas na expectativa de apanhar e ganhou alguma notoriedade com isso, mas não conseguem ir além dessa exposição das primeiras semanas, porque depois São Paulo acaba optando por soluções mais sólidas, seja à esquerda, seja à direita. Tem experiências de centro, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda. Não é uma questão ideológica, não é isso que está em jogo aqui. Tem candidaturas de vários matizes do espectro ideológico colocadas. O que se está falando é de uma candidatura que está afrontando consistentemente os cidadãos, os eleitores, o respeito mínimo às regras básicas de convivência entre adversários, com a imprensa, com moderadores de debates, com empresas que convidam esse senhor para expor as suas ideias na expectativa de ouvi-lo e são desrespeitadas. Alvo de pilhéria, ontem, quando ele esteve aqui na Sabatina, tratou de colocar repórteres que nem estavam na Sabatina naqueles cortes abjetos que ele promove nas redes sociais, ridicularizando profissionais que estão fazendo seu trabalho e que nem estavam na Sabatina, sabe? Então, é esse tipo de expediente que ele promove e que o morador e o eleitor de São Paulo está dando demonstrações por meio da rejeição crescente dele, quase proibitiva de uma eleição, de que não vai tolerar e de que não vai coadunar, Carol. O problema não é o discurso antissistema, né, Vera? É a virulência, né? Porque não dá para comparar com o Russomano, por exemplo. Exato, claro, tem discurso, né, antissistema, mas jamais teve essa virulência da campanha do Pablo Marçal. Ou mesmo aqui no Rio, a gente já teve candidatos, né, que vieram nessa onda antissistema, tipo Witzel, o Crivella, mal comparando, aí na Prefeitura do Rio também foi um pouco isso, e que deu no que deu, foram governos malfadados, mas nunca com essa virulência que a gente está vendo na campanha do Pablo Marçal, né? Exato, e é bom que o eleitor de direita do Brasil inteiro olhe para isso e saiba que isso não tem nada a ver com ser de direita. Ser de direita é defender uma série de questões do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos costumes, mas não significa você abolir a educação e as regras de convivência, porque isso nos joga no estado do Leviatã, no estado em que todo mundo ali está no vale tudo, e isso não é bom para ninguém. Não é bom para rico, não é bom para pobre, não é bom para o Faria Limer, não é bom para quem está na periferia. Isso não é bom apenas para quem está promovendo o circo e a bagunça. A gente vai para o intervalo e volta já já com o resumo do que foi a sabatina do Guilherme Boulos aqui em São Paulo. CBN, eleições 2024. Voltamos já, quase em cima do laço para entregar aqui o Viva Voz para a terceira hora do ponto final, mas não podemos terminar sem um resumo do que foi a nossa quinta e última sabatina da CBN, do Globo e do Valor, com os principais candidatos aqui em São Paulo. Hoje recebemos Guilherme Boulos, do PSOL. Quem vai trazer o resumo do que foi a entrevista é a Malu Mões, aqui de São Paulo. Boa noite para você, Malu.
Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo repudiou os ataques do adversário do PRTB nos debates. No evento de ontem, um integrante da campanha de Pablo Marçal desferia um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes, do MDB. Nessa manhã, Boulos participou da sabatina da CBN com jornais O Globo e Valor. Ele focou as críticas durante a sabatina a Nunes e negou que tenha preferência entre quem enfrentar num eventual segundo turno. E eu acho que o Marçal serve um pouco como um boi de piranha para o Ricardo Nunes. De normalizar como se aquilo que o Ricardo Nunes tem feito e tem dito fosse aceitável. Ricardo Nunes, semana passada, se colocou contra a vacinação. Antes disso, tinha dito que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, foi uma manifestação. Antes disso, tinha dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Não se escolhe adversário. Não se escolhe, isso é regra de ouro em campanha. Ninguém escolhe adversário. O candidato do PSOL ainda minimizou a rejeição que enfrenta de 38% segundo o último Datafolha. Boulos negou que a postura moderada em campanha seja algo falso. Às vezes, vocês fazem a leitura como se isso fosse uma estratégia. Fala, olha, eu vou mostrar uma coisa diferente do que eu sou. E não é isso. Veja, a questão são papéis diferentes. Eu, como liderança do movimento social, o meu papel era defender aquelas pessoas que não tinham seus direitos garantidos, defendê-las com unhas e dentes. E é lógico que isso gera mais contundência, isso gera um discurso mais conflitivo, mais combativo. Isso é um movimento. Hoje eu quero ser prefeito de São Paulo. Isso exige uma capacidade de diálogo com a cidade toda. Não dá para você ser prefeito de São Paulo de um movimento social, de um segmento. Guilherme Boulos também prometeu que terá responsabilidade fiscal, apesar de medidas que desagradam quem defende menos gastos. Boulos, por exemplo, apoia e diz que vai revogar os descontos nas aposentadorias dos servidores municipais. Eu estou aqui dizendo cada real do meu governo, dos meus planos, de onde vai sair. Se isso não é responsabilidade fiscal, eu não sei o que é. Agora, se a postura da Faria Lima, dos mercados, dos candidatos que estão aí, é cobrar crueldade contra o trabalhador e a população, não contem comigo. Custa 728 milhões para acabar com essa crueldade contra os aposentados. Qual é a irresponsabilidade que tem aí, gente? O candidato do PSOL se apoia no padrinho político, o presidente Lula, para conquistar o eleitorado de baixa renda. Apesar disso, um ato com o petista marcado neste fim de semana teve de ser desmarcado devido à agenda do presidente, que terá 2 viagens internacionais seguidas, Vera e Carol. Obrigada, Malu, pelas suas informações. Essa questão da Previdência, né, do Sampaprev, que é a reforma da Previdência que foi aprovada aqui, e que cobra a contribuição previdenciária dos inativos de 14%, é similar à reforma da Previdência Nacional, a feita pelo Lula e depois a feita em 2019. Mas ainda assim o Boulos está mantendo essa ideia de revogação, que é uma das que causam ali algum tipo de dúvida, principalmente no mercado financeiro, no setor produtivo, em relação à candidatura dele. Mas ele procurou dizer que vai criar receitas estáveis em outras frentes para compensar aquilo que deixará de ser arrecadado, Carol. E de resto, aquela tentativa de se mostrar mais moderado. E agora, a pesquisa da Quest de hoje mostra que ele está entrando mais fortemente na fatia do eleitorado lulista. Esse foi um dos outros pontos que a gente indagou ao longo da entrevista aqui. Acho que agora fechamos por hoje. Fechamos por hoje. Obrigada, Vera. Boa noite para você. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Vocês ficam agora com Carol Moran e Guilherme Muniz. E o Viva Voz volta amanhã às 6 da tarde. Até lá.